a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode acompanhar aí. Glória a Deus. É forte. Pode assentar todo mundo aí. Me dá mais microfone do verde aí, que eu não gosto de colar muito o microfone na boca, não. Eu tenho alergia aí. Aleluia. Amém? Ficou bom para ouvir agora? Eita Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Tem alguém nos visitando essa noite de hoje? Dante e a Sara? Está visitando hoje? No final do culto eu vou fazer um apelo, tá? Por favor, aceitem Jesus. Aceite isso não, rapaz. Repreendido, moço? Irmãos, antes que nós falarmos a palavra aqui, permita-me falar sobre a oferta e dízimo, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, fique à vontade. Tem o QR Code nas cadeiras, tem o envelope, caso você queira no envelope, mas aquilo que o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida, amém? Quero que você fique à vontade, está na casa de Deus, na casa do seu Pai, amém? Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, o que vai dizer lá? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tira para mim, por favor, da King James e coloca na João Ferreira de Almeida. Eu prefiro a João Ferreira de Almeida. É água? Pode trazer, Lucas. Já estou com a boca seca de não cantar já. Glória a Deus. Qual é a versão que fala que elas se renovam todas as manhãs? Você sabe? É a NVI? NVB? Amém. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Amém? Irmãos, eu só vou fazer um convite. Quem viu um vídeo do WhatsApp que eu coloquei lá de uma mata, de um lugar, de uma pontinha? Alguém? Todo mundo viu? Então vocês estão convidados a conhecer o local lá comigo, viu? São apenas 50 quilômetros de bicicleta. Dá para ir de boa. Hã? Dá para ir de boa. Hã? Pode de carro também, nós permite. O nome do local lá é Toca do Leão. Mas lá dá para acampar, é um lugar muito bonito lá. Glória a Deus. Pensa num lugar bonito lá. Pô, vamos marcar lá, cadê a Cleia? Agora Deus aí, Cleia, cadê sua vida? Hã? Era o próximo? Nossa, aí, obrigado. Você é fera. Vocês estão convidados a estar conosco. Oh, cadê a Cleia? Saiu? Dá para fazer um encontro de casais lá, viu, irmãos? Tem os quiosques separados assim, ó, bem, né? Bem bonito. Dá para o chalé, né? Quiosque é um chalé, né? Tem uns chalés lá, assim, imagina, um negócio bonito, assim. Tem pesca e pague, é meu, pesca e pague, pesca e solte. Amém? Vamos para a palavra aqui. Então já estão convidados domingo que vem pedalar conosco aí. Fala amém que você vai comigo. Falou? Renovam a cada manhã, grande a sua fidelidade. Quando nós falamos sobre o recomeço de Deus, Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus tão maravilhoso que ele vai dizer que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de fazer novas todas as coisas. Não é isso? E toda vez que nós olhamos para a palavra dele, ele está nos convidando a recomeçar do ponto em que nós paramos. Nós precisamos primeiro lembrar aonde nós estamos, porque até para um GPS dar direção para onde você deve ir, ele precisa saber aonde você está. Então você nessa noite, você precisa saber aonde você está em Deus. E daqui para frente agora a gente vai recomeçar o que Deus tem para a sua vida. Hoje nós vamos participar da ceia daqui a pouco e esta mesa é a mesa do recomeço também. É a mesa onde Deus transformou as nossas vidas e todos os dias Ele nos chama para recomeçar. Recomeçar nunca é fácil. Principalmente quando nós caímos, e muitas vezes nós somos fadados a cair ou fracassar em partes da nossa vida.
Todas as vezes nós levantamos pela manhã e ninguém levanta pela manhã pensando em pecar, ninguém levanta pela manhã pensando em errar, ninguém planeja falhar naquele dia. Pelo contrário, você levanta pela manhã dizendo: hoje vai ser diferente, hoje Deus vai abençoar, hoje Deus vai abrir porta, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai de forma extraordinária, vai mudar a situação da minha vida. E você levanta com um novo dia, com um novo pensamento, com um novo recomeço, querendo algo novo de Deus todos os dias. Mas nem sempre nós podemos controlar o tempo e o acaso. O acaso é algo que acontece sem a gente estar preparado para ele. E o acaso às vezes chega tranquilo, você consegue resolver pequenas coisas, mas existem situações que elas são não é irresolvíveis a palavra, como é que eu me ajuda aí a pregar aí? Uma dificuldade para resolver um pouco maior. E muitas vezes a reação humana diante de uma situação dessa é o quê? Desistir. E a palavra desistir não está dentro do vocabulário de Deus. Deus é um Deus que vai te chamar todas as manhãs dizendo: você precisa começar de novo. Porque o pecado que você talvez cometeu hoje, a falha que você cometeu hoje, a glória dele, a graça dele, o sangue dele já purificou a sua vida. E você não será mais condenado, porque se você falhar amanhã, ele vai dizer que a fidelidade dele, a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Então eu preciso ter em mente que não é sobre eu cair, e não é ficar preso no passado porque eu falhei, não é ficar preso no futuro por aquilo que ainda nem aconteceu porque eu estou plantando mal, não. Deus está te chamando para uma plantinha nova hoje, um recomeço hoje na presença dele. Quando nós olhamos para Noé, por exemplo, Noé é um cara de recomeço. Noé, quando ele sai da arca, quantas pessoas saíram com ele? 7 pessoas. Amém? Você imagina recomeçar a população mundial com 7 pessoas, com 8 pessoas no total. Imaginou começar a você sair para fora, abrir a porta, imaginar esse mundo, o tamanho que ele é, e olhar e falar assim: tudo vai começar agora a partir de nós. Vamos plantar as primeiras sementes, vamos colher os primeiros frutos, vamos recomeçar a população mundial. É a partir de nós que nós vamos recomeçar. Você imagina se Noé, ao sair da arca, ele fica triste porque agora só tem ele, só tem a casa dele, só tem a família dele, só tem os filhos e as noras, e falar: só ficou nós. E agora o que a gente vai fazer? Nada, a gente vai sentar no lugar e vai chorar. Não, Noé começa a fazer aquilo que Deus chamou para fazer: recomeçar. E muitas vezes nós olhamos por uma situação da nossa vida e olhamos e não dá para recomeçar. Vou te falar uma coisa: Deus nunca vai lhe dar algo que você não possa suportar. E todos os dias Ele dará uma chance nova de recomeço para a sua vida. Após o dilúvio, Deus recomeçou a humanidade com Noé, marcado por um início total para a terra. O segundo ponto que nós temos aqui é Moisés. Após fugir do Egito e viver no deserto por 40 anos, Moisés estava já destinado a salvar o povo. Nasceu no meio do povo hebreu, foi colocado numa manjedoura ali, num cestinho que foi colocado no rio, saiu daquele lugar. Imagina que ele foi criado dentro da casa de sua mãe, mas por outra mãe. E ele olhou para a sua vida agora e dizer assim: a esperança do povo ser liberto da escravidão estava nas costas de Moisés. Quantos anos precisava cumprir? 4 gerações, 400 anos. Quando chega 430 anos, perdão, quase isso, 390 anos. 390 anos, Moisés mata um egípcio. Moisés precisa fugir. E Moisés precisa agora escapar pela sua vida. Deus tinha um projeto, Deus tinha um chamado, Deus tinha tudo preparado. Por algo que ele fez inesperado, agora ele precisa fugir. Você imagina Moisés agora no meio do deserto, longe de casa, longe da família, longe dos seus entes queridos, longe do seu povo agora, longe de tudo que ele imaginava que poderia dar amparo, segurança para ele. E agora ele vai dizer: o que eu faço, Deus? E Deus vai dizer para ele assim: recomece de novo.
40 anos ele ficou na casa de Jetro, casou naquele lugar, até que Deus se manifesta para ele numa sarça ardente e diz: Moisés, o plano que eu tinha contigo ainda não parou. Por mais que teve uma pausa, demorou um pouco aqui, a misericórdia do Senhor está circulando a sua vida, está guardando a sua vida. E o que é que eu faço com isso, Deus? Recomece. Deus está nos chamando a recomeçar de onde nós paramos. Nós olhamos, por exemplo, para a vida de José. Quem conhece a história de José? É linda a história, não é? Maravilhosa a história de José. Para começar, ele é vendido pelos seus irmãos. Ele não é vendido por alguém que ele não conhece. Ele não é pego de surpresa por alguém que ele não conhecia. Foi o próprio pessoal da sua casa. Foram os seus irmãos que pegaram José, colocaram numa cova, tiraram da cova, colocaram para ser vendido para os mercadores. Foi levado escravo para o Egito. E José está lá no Egito agora. E a pergunta de José é: o que eu faço, Deus? E Deus vira para ele e faz o quê? Recomeça. José naquele lugar, ele recomeça a primeira vez. E de repente aquela mulher satânica lá coloca José na cadeia de novo. E dentro da prisão que José fala para Deus: e agora, Senhor? E Deus fala para ele: José, recomeça de novo. Aí José vai ficar íntegro de novo, vai ajudar o povo, se torna alguém ali dentro, dá sonhos, tem palavra de Deus, é um homem de Deus. Aí ele recomeça, e aonde Deus coloca ele? Como governador do Egito. Se nós olhássemos para a vida de José, se fosse você vendido pelos seus irmãos, qual seria a sua reação? Se fosse você traído pela sua casa, o que você faria? Se fosse você que fosse vendido, tirado do meio dos seus, qual seria a sua resposta? Talvez nós pensaríamos: eu não volto mais, eu não amo mais, não quero nem saber. E a resposta de Deus para mim e para você é: recomece. Comece de novo. Comece outra vez. Faz de novo. Amém? Coloca a canção para mim, faz de novo. Deixa ela bem baixinha, mas coloca para a gente ouvir o faz de novo aí. Daqui a pouco a gente vai aí. José precisou recomeçar a sua vida novamente. Nós olhamos para a gente. Nós olhamos para nós e achamos que o nosso momento atual define quem nós somos. E o que você está passando agora não define quem você é. O que você é aquilo que a palavra de Deus já liberou sobre a sua vida. O que você é aquilo que Deus já liberou sobre você. Você precisa aprender a recomeçar todas as manhãs. Se a misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs, você precisa levantar todas as manhãs e dizer: o que me fez fracassar ontem não tem autoridade sobre mim. Eu vou recomeçar hoje novamente. Porque se nós pararmos no meio do caminho e ficarmos apenas lamentando o que se perdeu ou o que se passou, nós nunca chegaremos no objetivo que Deus já traçou para cada um de nós. Porque eu sei que o que Deus tem separado para mim e para você, irmãos, não foi de agora. O que Deus preparou para mim e para você, Ele não preparou de última hora porque você nasceu por acaso, não. Tudo o que estava preparado para você foi já designado antes da fundação do mundo. Salmo de número 139. Antes de você nascer, eu, Deus falando, já te chamava pelo teu nome. Os teus pais nem te deram nome, mas eu sei o nome que você vai receber. Os seus pais nem sabem como você será, mas eu já escrevi no meu livro todos os teus passos. E o teu fracasso não determina quem você é. Mas Deus te pede uma coisa: comece de novo. Faz de novo. Comece outra vez. As suas lutas não determinam aonde você vai chegar, mas o propósito estabelecido na sua vida determina. É a sua atitude que vai mover os céus através de você. Eu acho lindo quando nós abrimos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer o quê? Que a fé é o firmamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Mas o versículo 6 é crucial. O que diz no versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sobre as minhas lágrimas. Não é sobre as minhas lamentações. Não é sobre as minhas lamúrias. Não é sobre, ai meu Deus, ou como eu estou sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa hoje, meu irmão. Deus não tem pena de você.
Deus não tem pena de você, Ele está esperando de você uma atitude. Se movimente na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Caí, Deus, o que eu faço? Levante de novo. Pequei, Deus, o que eu faço? Levante de novo. Não fique à margem do caminho, comece outra vez. Quando eu olho para a vida de Ruth, por exemplo, Ruth perdeu o marido, Ruth está longe de casa, morando com a sogra, perdida, agora sem marido, sem filhos. Uma mulher naquele tempo, o que ela ia fazer da vida? O que ela tinha para fazer? Nada. O que ela estava determinada a acontecer com ela? Morrer. Ou volta para casa e vai ser prostituta. Volta para casa não podia, era uma vergonha. E ela olha para aquela mulher, para sua sogra, a sogra fala assim para ela: vai para casa, eu não posso te oferecer mais nada, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho filhos, não tenho marido, não dá para sustentar nós duas. E a palavra daquela mulher, ela falou assim: onde tu for, irei eu. Aonde pisar os teus pés, pisarei eu. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será meu povo. Aquela mulher decidiu ficar. E ela não para no meio do caminho. E ela se levanta no tempo de colheita e vai para onde? Para o campo. Porque pela lei, quem estava colhendo não podia pegar o trigo que caía no chão. E ela vai todas as manhãs colher os trigos que estavam caindo no campo. E na manhã seguinte ela levantava de novo e precisava colher. E no outro dia ela levantava de novo e precisava colher. Ela poderia ter ficado em casa lamentando a perda do marido, lamentando a perda da vida que ela tinha. Ela podia ter todos os motivos para ficar em casa, mas ela falou assim: eu vou me levantar. A vida não parou. E ela continuou até que encontrou alguém especial, Boaz. E olha que história linda. E da geração de Boaz e esta mulher, veio alguém chamado quem? Como é que é o nome do pai de Davi? Jessé. E de Jessé vem Davi, o maior rei de Israel. Você já imaginou se essa mulher desistisse da vida? Já imaginou se ela tivesse desistido do propósito do coração que Deus havia colocado nela? E da geração dela nasceu quem, irmãos? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se essa mulher para no meio do caminho, ela teria atrapalhado talvez o nascimento de Jesus. Mas essa mulher se levantou e falou: eu não vou parar. Eu preciso recomeçar de novo. Eu preciso ter novos começos. Eu não posso parar. Talvez o medo está tentando parar você. O medo não pode te parar, porque quem te governa não é o medo, é o Deus. Talvez o que você tenha ouvido a respeito de você, talvez tentou parar você, mas você não é movido por críticas e nem é movido por aplausos. Você é movido por propósito, e o propósito é que te move. Se você parar por causa de pessoas, então você nunca se movimentou por causa de Jesus. Se você se movimenta por causa de Jesus, nada pode parar a sua vida. Nada pode parar a sua vida. Quando Paulo escreve as cartas, ele diz assim: olha, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem comprimento, nem os anjos, nem o diabo, nada no futuro ou passado pode nos separar do amor de Deus. Nada pode parar a sua vida, a não ser você mesmo. É você que estagnou a sua vida num lugar e não sabe mais como sair desse lugar. Vou te dizer, comece outra vez. Sai do lugar em que você está. Há uma frase muito antiga que vai dizer assim: como pretende chegar se nunca decide partir? Já pensou sobre isso? Como que a gente vai chegar num lugar se a gente não sai do lugar que nós estamos? A gente fica muito tempo, muitas vezes, parado pensando o que nós deixamos de conquistar, ou deixamos de ganhar, ou muitas coisas que nós perdemos a oportunidade. Vou dizer, oportunidades novas virão todos os dias, porque a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Não existe uma oportunidade perdida para quem está em Cristo Jesus. Sempre haverá a mesa do recomeço com Ele. E nós precisamos recomeçar todas as manhãs. Ah, irmãos, eu fracassei. Não é sobre o seu fracasso, é sobre como você se porta depois dele. Ah, pastor, eu caí. Não é sobre a sua queda, é o que você faz depois dela. Ah, pastor, eu estou quase desistindo. Não é sobre a sua desistência, é sobre aquilo que te move, que é o propósito de Deus. O que tem no seu coração? O que tem na sua vida? Quando nós olhamos para essa mulher, ficou viúva, decidiu recomeçar do lado da sua sogra Noemi, encontrando um novo lar e encontrando uma linhagem de Davi até Jesus.
é sobre recomeçar. Talvez a sua semana hoje não foi, até ontem, hoje começou uma nova semana. Talvez a tua semana não foi boa, mas amanhã você pode levantar e ter um dia extraordinário. Talvez o seu mês de janeiro não foi bom, mas fevereiro será extraordinário. A Bíblia vai dizer que assim como você imagina, assim é a tua alma. Se nós ficarmos alimentando a nossa vida apenas com mazelas, eu não posso, eu não consigo, eu nasci para dar errado, eu vou para o inferno, eu sou pecador, eu sou falho, eu sei disso, irmãos, e nada disso me move, nada não. Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Senhor, o meu Redentor, se colocará de pé, como disse Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a casa, perdeu bens, perdeu tudo que ele tinha. O que ele fez? Ficou lamentando? Não. Jó ficou ali adorando ao Senhor. Eu acho profético que Jó libera. Aquela mulher olha para ela e fala assim: Jó, desiste, morre e dá descanso para nós. E ele olha para ela e fala assim: mulher, quando Deus me abençoou, eu recebi de coração alegre. E se Deus arrancou a bênção de dentro de mim, o meu coração ainda está alegre nele. Deus me deu e Deus tomou. Por quê, Jó? Porque o que me move não é aquilo que ele me dava, mas é quem ele é dentro de mim. Eu sou movido pelo chamado que ele tem na minha vida. E isso movia o coração de Jó. Ao ponto de chegar a coçar o corpo com cacos de telha. Imagina você num estado de putrefação em vida, coçando o seu corpo, sentado em cinzas, e Jó continuava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Coçando o corpo todo machucado, e ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Jó poderia falar assim: eu não quero mais servir esse Deus, eu não quero mais ir na sua casa, eu não quero mais cantar hinos a ele. Por quê, Jó? Porque olha a situação em que Deus me deixou. Jó disse: não, nu eu vim a esse mundo e nu eu vou voltar para lá. E o que eu faço entre o começo e o fim? Vou adorá-lo, porque foi para isso que eu nasci. E quando Deus prospera Jó, ele recomeça tudo de novo. Eu olho para Pedro. Pedro conheceu, andou com Jesus. Pedro comeu com Jesus. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro um dia olhou para Jesus numa mesa como esta aqui, que nós vamos participar. E Jesus disse assim: Pedro, daqui a pouco eu serei entregue e eu vou morrer. Pedro olhou para ele e falou assim: Senhor, está vendo todos que estão aqui à mesa conosco? Jesus falou assim: estou vendo, Pedro. Todos aqui, de todos, que te amo aqui sou eu. Te amo mais. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Aí pegam Jesus, prendem Jesus, arrastam Jesus pela cidade, e quando Pedro está seguindo Jesus, o que ele faz? Ele nega. E quando ele lembra da palavra de Jesus, o que ele faz? Volta a pescar. Ele volta para o ofício que ele tinha no começo. Jesus é crucificado, morto, ressurreto, e vai buscar Pedro. E quando Pedro vê Jesus, ele mergulha e volta com o coração quebrado. E Jesus pergunta para ele: Pedro, ainda me ama mais que os outros? Ele vai dizer: te amo, Senhor. Mas imagina Pedro agora olhando para Jesus e disse: Senhor, eu neguei o Senhor. Assim como o Senhor disse que iria acontecer, eu neguei o Senhor. Aí Jesus falou assim: Pedro, não é sobre o que você fez, mas você pode recomeçar de novo. Porque quando você se levantar, Pedro, é você quem vai cuidar dos meus filhos. Você imagina se Pedro não volta atrás? Se o Pedro desiste de ser apóstolo. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te dizer: faz de novo.
Começa de novo. Não é sobre a sua queda, não é sobre a sua desistência, não é sobre a sua falha, não é sobre o seu pecado. É sobre você começar de novo. Faz de novo. E Pedro decide voltar ao amor dele. E eu acho lindo quando você lê no grego. Ele vai dizer: Pedro, agapa-me. Pedro, me ama até a morte. E Pedro vai dizer: não, Senhor, o meu amor por ti é filéu. É um amor de amigo que vai até certo ponto. E ele pergunta: Pedro, agapa-me, ainda está pronto para morrer comigo, como você disse? E ele vai dizer: não, Senhor, o meu amor por ti é filéu, só vai até certo ponto. E quando Jesus muda a pergunta: Pedro, me amas apenas para me seguir? Aí Pedro chora e vai dizer: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Porque naquele momento ele decidiu recomeçar. Pastor, mas eu já liberei tanta palavra, eu já falei tanta coisa, eu já fiz tanta coisa. Não é sobre o que você fez, mas a decisão que você toma hoje, na presença de Deus. Eu vou recomeçar, aleluia. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, aleluia. Quando eu olho para Paulo, o perseguidor da igreja, de cristãos, e ele teve uma reviravolta completa. Paulo está matando cristãos, Paulo está prendendo pessoas, levando para serem queimados em praça pública, levando pessoas para serem comidas por leões, está destruindo o povo cristão. Mas no dia em que ele tem um encontro com Jesus, no dia em que a glória de Jesus aparece para ele, vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aquele dia ele teve uma oportunidade. Jesus falou para ele: eu sei o que você fez. Eu sei de tudo que você cometeu. Eu sei de quantas pessoas você condenou à morte. Eu sei quantas pessoas morreram através das suas mãos. Mas, Senhor, o que eu faço com isso? E Jesus responde para ele: Paulo, comece outra vez. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É por isso que a glória dele te cerca todos os dias. E Deus está dizendo para você: não é sobre a sua queda, é sobre você recomeçar, aleluia. Porque o Senhor nos chamou para algo extraordinário. Quando eu olho para a vida de Onésimo, que era escravo fugitivo, teve os seus dias restaurados pela conversão. Ele tinha que ficar fugindo, esse cara. E fugia para um lado, fugia para o outro. Daqui Paulo escreve: receba meu irmão Onésio, porque ele agora é um dos nossos. Ele falhou, eu sei que ele falhou. Eu sei que vocês têm muitas coisas contra ele. Mas eu te falar, o sangue de Jesus já purificou todo o pecado que ele cometeu. O que nós fazemos com ele? Vamos recomeçar com ele. O Senhor nos chamou para recomeçar. Davi, quando peca, e ele encontra aquela mulher no tanque se lavando, e ele tem um filho com ela, coloca Urias na frente da batalha, mata aquele homem. Olha o quanto que o pecado vai ficando maior ainda. Aí aquela criança, Deus fala assim: ela vai morrer. E essa criança adoece. Davi começa um jejum, ele veste roupas de saco, coloca cinza sobre a sua cabeça no meio do pátio, e vai orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia. A oração dele é: Senhor, não por mim, porque eu sei que eu tenho pecado. Não por mim, porque eu sei que eu pequei. Mas pelo menos por ela, que não tem culpa desse pecado. Mas Deus já tinha liberado uma palavra: é para a morte. E aquela criança morre. E quando a criança morre, Davi se levanta. E o povo está com medo de falar para ele que a criança morreu. E eu acho interessante que Davi já fica atento no que está acontecendo. E ele levanta e pergunta: a criança é morta? E o povo fala: morreu. Qual é a resposta de Davi? Davi se levanta, toma um banho, unge a sua cabeça. E o primeiro lugar que Davi vai é para o templo adorar ao Senhor. Mas, irmão, a criança morreu, tinha que ir para um velório. Não, ele foi para o templo adorar ao Senhor. E ele volta para casa, se deita com aquela mulher novamente. Tem outro filho com ela. Aí agora ele pega aquela criança, leva até o profeta Natan. E agora Deus abençoa aquela criança. O profeta Natan chama aquela criança de Jedidias. O recomeço de Deus. Deus está falando para você: não importa se você falhou. E Deus sabia que isso iria acontecer. Mas o Deus está esperando de você uma coisa: recomece outra vez. O diabo vai tentar te parar.
O diabo vai soprar na sua cabeça que você não presta, que você não vale nada. Vai te falar, você pode até não valer nada, mas Jesus resolveu te amar. Eu sei que eu não presto. E Deus olhou para você, eu te amo. O que eu fiz para merecer nada? O meu amor te constrange, porque Ele decidiu me amar primeiro. Se tem um cara na Bíblia que me chama a atenção, que rejeitou o amor de Deus, é Caim. Caim, ele vai com seu irmão oferecer um altar diante de Deus. Já imaginou um negócio desse? Ele prepara um altar, coloca lá. Abel prepara um altar, coloca lá. E a Bíblia vai dizer que Abel trouxe das primícias das ovelhas e colocou sobre aquele altar. Eu não vou falar sobre oferta nem sobre dízimo, fica tranquilo. E ele coloca as primícias daquele lugar. E a Bíblia vai dizer assim, olha, irmãos, Deus agradou de Abel e de sua oferta. Você não vai ver Deus falando com Abel. Você não vai ver Deus elogiando Abel. Você não vai ver Deus falando, nossa, Abel, que bom, você é maravilhoso. Deus não fala com Abel. Quando você está acertando, Deus não vai ficar falando com você. Sabe o que Ele vai fazendo? Ele vai aumentando a graça, a glória, a misericórdia sobre a sua vida e a responsabilidade. E quanto mais você faz certo, mais unção desce sobre você. Isso é a resposta de gratidão de Deus. E você vai mais para o campo de batalha, mergulha mais, e Deus vai aumentando o seu nível de responsabilidade dentro da obra dele. E você vai se agradando mais de Deus, e Ele vai derramando mais unção, mais óleo sobre você, mais autoridade sobre a sua vida. Esta é a resposta de Deus. Deus não vai ficar te elogiando. Fica tranquilo, meu irmão. Talvez você está fazendo certo, esperando Deus falar, usar um profeta e vai dizer, eis que eu te digo, meu filho, como eu estou feliz com você. Não espere isso de Deus. Deus não vai perder tempo com isso, porque Ele não perde tempo com aplausos a homens. Porque Ele espera que você, de fato, levante todos os dias e seja melhor hoje do que foi ontem. Mas quando Caim vai lá e oferece, ele vai dizer assim, a Bíbliazinha, e ele ofereceu, depois de muitos dias, a oferta ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. E o que eu olho para a palavra de Deus, você não vai ver Deus chegando em Caim e criticando Caim, dizendo, Caim, que vagabundo, Caim, que vergonha, que oferta ruim. Deus vira para ele de forma redentiva e vai dizer, Caim, talvez esse ano não deu certo. Plante de novo, comece de novo. Quem sabe o ano que vem, quando você plantar, ou talvez quando o mês que vem, quando você plantar, ofereça o holocausto de novo. E quem sabe dessa vez será aceito. Caim, começa de novo. Plante amanhã, plante depois da manhã, comece de novo. Caim, talvez não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã. Caim, talvez não deu certo agora, mas pode dar certo semana que vem. Começa de novo. Se te fizeres certo, não será aceita a tua oferta. Deus está olhando para mim e para você e vai dizer, talvez o que você tem oferecido a Deus não tenha atingido a expectativa de Deus, por mais que Deus não tenha expectativa nenhuma sobre nós. Mas Deus está falando para você, se não foi aceito como estava escrito por Deus, não fique triste, comece de novo, faz de novo. Deus está pedindo para você, talvez você não alcançou o que Deus esperava, mas Ele está dizendo, comece outra vez. Comece a sua vida de novo. Talvez você começou um jejum e não deu conta. Eu vou parar porque eu não dou conta de jejuar. Comece de novo. Talvez você fez uma campanha de oração e parou ela no meio do caminho. Pastor, não dou conta de orar. Comece de novo. Talvez você disse isso para você assim, eu vou ler a Bíblia todinha esse ano. E começou, já leu Gênesis umas 5 ou 10 vezes. Nunca saiu de Gênesis. Vou parar. Não, comece de novo. E vai lendo, vai lendo. Se você não saiu de Gênesis, fica tranquilo. Pelo menos o início de tudo você sabe como aconteceu. Não é verdade? O importante é sabermos que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Talvez o diabo vai dizer para você que você não é o escolhido de Deus. Talvez você vai dizer para você assim, você não foi chamado para isso. Mas vou dizer uma coisa para você, 1 Pedro, capítulo 9, versículo 2, ou ao contrário, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Você não é obra do acaso, não. Deus te chamou para algo extraordinário. Se não deu certo até hoje, a palavra dele hoje, essa noite é recomece. Faz de novo, irmãos. Faz de novo. Se seu vaso hoje está trincado, está vazando o azeite todinho, talvez a sua vida, até Deus derrame algo sobre você no domingo, mas na segunda-feira você já está vazio, você não sabe mais o que fazer. Vou te falar, Deus é um Deus de recomeço, Ele vai recomeçar a sua vida de novo.
Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 18, que ele fala sobre o vaso, e o vaso trincou na mão do oleiro. Deus não joga o vaso fora. Deus não descarta o vaso. Deus não pega o vaso e vai dizer, esse vaso é ruim ou não presta, e joga fora. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que Ele começou a fazer um vaso novo. Você não é lançado fora da presença de Deus. Deus não vai te lançar fora. Todos aqueles que se aproximam de Deus, Ele não lança ninguém fora. Se Deus não te lançou fora, meu irmão, faz de novo. Começa outra vez, inicia de novo, vai de novo, vai de novo. Comece aquilo que Deus te chamou para